Boa tarde a todos. É muito bom poder estar aqui de novo, né, gente? Um tempinho abençoado como esse, né? Uma chuvinha que a gente estava precisando, né? E recebendo todos com muito carinho, vocês que estão aqui presentes, os amigos da internet. Nós vamos, então, procurando aquietar os nossos corações, tranquilizar as nossas mentes, procurar ficar em equilíbrio para poder assimilar tudo aquilo que será dito nessa casa, agora nessa palestra, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos sempre buscando nessa casa de orações, que nós possamos nos tornar pessoas melhores, possamos sair daqui melhores do que chegamos, fortalecidos, colocando todos os nossos medos de lado, as nossas incertezas e acreditando no Pai, porque nós nunca estamos sozinhos. E sendo assim, nós damos por iniciados os trabalhos da tarde. Só para lembrar, né, o pessoal da internet, ou quem esteja vindo na casa pela primeira vez, nós temos o plantão de atendimento, né, meia hora antes das palestras. Temos o grupo de estudos, né, às terças-feiras e quartas-feiras. A casa tem o horário afixado no site e aqui fora também. Nós temos trabalhos todos os dias. Tem evangelização aos domingos. E, de antemão, nós queremos agradecer, né, a colaboração de todos com os alimentos, que nós atendemos as famílias com as cestas básicas. E lembrando dos itens que são necessários para setembro, que são arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Então, quem puder contribuir, eu sei que várias pessoas já trouxeram hoje, antes mesmo da gente pedir, as doações já chegam, né? É uma coisa muito gratificante. Mas que todo mundo possa continuar colaborando, que é de grande valia, tá bom? Hoje quem vai falar com a gente é a Leda, né? O sim e o não? Não? O não e a luta. Não, não é o sim e o não. É o não e a luta, né? Vamos lutar, é isso aí. Seja bem-vinda, viu, Leda? Eu ia fazer o evangelho com vocês, mas o nosso orador chegou. Né, Paulo? Seja bem-vindo. Ele vai falar o não e a luta. Né, Paulo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, mais uma vez, a oportunidade de estarmos juntos nessa casa de luz, nesta casa de amor, a fim de conversarmos um pouquinho mais sobre essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto conforta os nossos corações, trazendo-nos questões muito importantes para as nossas dificuldades do caminho. Para tanto, hoje nós vamos falar de um tema que está no livro Pão Nosso. Hoje temos internet? Temos. Amigos da internet, boa tarde. Já ia falar boa noite. Acostumado a fazer palestra à noite. E pode procurar aí, queridos. Aí, Pão Nosso. Tá bom? Eles estão anotando. O Não e a Luta. Esse livro foi escrito, foi psicografado pelo Chico na data, juntamente com Emmanuel, em 1950. Então, nós temos aí um tempo de 66 anos de história desses livros que são maravilhosos. Então, vejam bem, o Emmanuel, nesses livros que ele traz, o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, são todos assim, o Emmanuel ele teve um cuidado assim, muito especial, porque ele pegava pequenos trechos do Novo Testamento e ele discorria sobre alguns assuntos que ele tinha assim para passar por Chico. Então nós chamamos esses pequenos trechos de epígrafes. Epígrafes são trechos bem pequenos lá do Novo Testamento. Então ele foi lá, o Emmanuel, muito sábio como sempre, indicado
sempre por um plano maior, porque Emmanuel era inspirado por outro, e por outro, e por outro, aí até chegar no Emmanuel, imagina quem inspirava o Emmanuel. Com certeza, nosso Mestre Jesus. Então está lá. Então em Mateus 5,37, mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Nosso Mestre Jesus quem disse esta frase magnífica. Aí o Emmanuel, com todo o cuidado que lhe é peculiar, ele vai nos dando algumas dicas. Mas como entender um trecho? Mas uma hora eu falo sim, outra hora eu falo não. Como que eu devo proceder diante de tantos pedidos que nós temos em nossa realidade espiritual, encarnados? Vamos lá? Então ele já nos diz assim: ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. O Emmanuel já nos dá, olha, ele faz o expositor, ele faz o orador buscar as palavras. Então, olha lá, o que significa esse grilhão, gente? Então, grilhão seria, assim, uma corrente mental, uma forma aprisionada, um cadeado. Grilhões chama-se cadeia, prisão. Então, quando nós temos que amar, nós temos que amar sem aprisionar ninguém. Essa é uma realidade. E o Emmanuel, já em outras lições belíssimas, ele nos fala que quando nós amamos, nós nos libertamos. Do que nós nos libertamos? Dos nossos vícios, de nossas mazelas, de nossas situações difíceis, em determinadas circunstâncias da nossa reencarnação. Mas, Paulo, o que tem a ver o sim, sim, o não, não com esse parágrafo? Muito bem, quando nós amamos sem apego, isso sim é um amor verdadeiro, que todos nós um dia, com certeza, pela lei de todos nós sabemos, vamos desencarnar, vamos morrer. Então isso aí é para todos nós. Mas ele já faz com que nós pensamos na nossa vida superior lá na frente. Faz com que nós pensamos melhorar a nossa posição atual aqui na Terra, para quando da nossa passagem ser uma coisa mais leve, mais sublime, mais tranquila. Então ele já nos fala que o Evangelho, ele é a nossa norma de conduta libertadora. Que o Evangelho, ele traz várias posições que podemos acertar o nosso dia a dia. Vamos começar com o dia a dia, porque reencarnação, ela, segundo a doutrina dos espíritos, ela fala que nós podemos vir o quê? Várias e várias vezes, infinitamente vezes. Então não se preocupem. Se falarmos não numa hora que não é preciso, tranquilizemo-nos, porque lá na frente vai ter a hora do sim. E o Emmanuel vem mais uma vez no outro parágrafo e nos esclarece dessa forma. Ajuda a quantos necessitam de sua colaboração. Entretanto, esses entretantos do Emmanuel é maravilhoso. Entretanto, não deixes que teu amparo possa criar o quê? Perturbações e vícios para o caminho alheio. O que o Emmanuel quer dizer nessa sua afirmação? Que todos nós podemos colaborar nessa nossa existência, dependendo da tonalidade do nosso sim, da tonalidade do nosso não. E podemos influenciar os outros de alguma forma. Gostaria de até relatar uma situação que aconteceu hoje mesmo, estava vindo para cá. Então fui lá no quartel do Comando de Bombeiros, fui fazer um teste de aptidão física. Então, como é uma escala, apesar de ser minha folga hoje, falei, então vou lá fardado, etc. E tal. E entrei no metrô. Quando eu entro no metrô, lógico, crianças assim gostam, já olham assim, e já começam a olhar e perguntam. E eles realmente confundem a farda de um bombeiro com a farda de um policial, porque é a mesma coisa. A diferença qual é? Vocês sabem? É a tarjeta vermelha, escrita assim o nome, e o chapéu, que é a cobertura que nós chamamos, com o símbolo do bombeiro, aí vem o brasão, etc. E tal. Então dá para identificar. Aí a mãe, lógico, oi, dá oi pro policial, olhando assim. Filha, dá oi pro policial.
Aí a menina falou assim, mamãe, não é policial, ele é bombeiro. Mas pois é. Pergunta para ele, a mãe querendo saber, pergunta para ele qual a diferença de bombeiro e policial. Aí o que acontece? Pela metodologia que nós aprendemos, toda vez que você precisa conversar com uma criança, você não pode ficar assim olhando, e ela estava sentada no colo da mãe, o que eu fiz? Eu peguei a minha mochila, coloquei no chão e me agachei e fiquei no visual da criança. Pronto, aí ficou mais fácil. Aí a criança falou assim, explica para ela, bombeiro, qual é a diferença de policial e bombeiro? Aí, claro, vou explicar. Olha, bombeiro, ele não usa armas. Ele salva vidas, ajuda as pessoas, tira o gatinho lá da árvore, etc., resgata, etc. O policial, ele vai lá e prende as pessoas que cometem algum crime, etc., lá, e põe lá, ia falar, joga na cadeia. Mas coloca na cadeia o malfeitor. Claro, joga na cadeia para prender, para não fazer mais. Esse é o sim positivo. Vocês perceberam? Quando nós damos uma explicação clara e objetiva, é o sim positivo. Então, isso na vida é uma exemplificação. Então, Emmanuel, ele nos deixa bem claro que quando devemos... aí eu lembrei de outra situação. Aí ela falou assim, fala para o bombeiro que você vai ser quando crescer. Fala, pronto, aí já vai vir um sim, por causa da fada, etc. e tal. Olha a inteligência dessas crianças. Eu vou ser professora. Você vai ser professora? Que bacana. Você estuda bastante? Eu estudo bastante, bombeiro. Que bom. Mas e que mais? Você vai ser professora de qual classe, qual categoria? Bombeiro, eu vou ser professora de matemática. Falei, lindinha. Amo matemática. Aí a outra, aquela menorzinha, olha o sim de uma. Vocês estão percebendo? Não é porque a figura caracterizada de um militar pode influenciar? Pode. Claro que pode. Nossa, bombeiro. Pessoal, eu podia falar de qualquer outra profissão aqui. Mas estamos fazendo essa porque aconteceu comigo hoje. E, gente, o plano espiritual ele é tão maravilhoso que eles usam isso na palestra. Eles ficam aqui, usa na palestra. E devedor, meu bem. E fico aqui na hora. Eu falei, lindo, eu vou falar. Eu vou falar. E eu ainda tomo o complexo B para não esquecer. Os Googles estão dando risada. Aí a outra menininha, aquela menorzinha, ela falou assim, fala pro bombeiro. Pronto, o que você quer ser? Eu falei, pronto, vai falar que vai ser bombeira, policial. E você, Florzinha, o que você quer ser? Eu quero ser médica. Você vai ser médica? Aí perguntei o nome das meninas, por exemplo. Maria e Josefina. Que bom, Maria, que você vai ser médica. Mas aí eu quis esticar mais. Mas médica do quê? Você vai querer cuidar dos velhinhos, dos jovens, das pessoas... que tipo de médico você? Bombeiro, eu quero cuidar de todo mundo. Clínica geral. Já temos ali uma clínica geral e uma outra professora de matemática. Maravilha. Então vocês percebem que nós podemos influenciar positivamente. Eu podia ter falado para eles, mas como? Uma menina bonita, forte, que nem você imagina, 5 anos de idade. Tem 1000 coisas para pensar na cabeça. Eu falei, vai ser bombeira, menina. É tão bom salvar vidas. Eu podia falar assim, não, mas olha, a carreira de bombeiro é bom. Você aprende a nadar, entrar no fogo, etc. Nossa. Então, nós temos que respeitar o momento do sim e o momento do não. Enquanto a mãe não sabia que eu era um bombeiro, a menina falou, olha, ele é bombeiro. Perceberam como é que é a situação? Então, retomando. Interessante a história. E aí o Emmanuel, ele entende assim, olha, tudo a ver. Atende com alegria aos que te pedem um favor. Contudo, Emmanuel, não cedas à leviandade e insensatez. Gente, o que é leviandade? É imprudência, é sem sinceridade, é adjetivo de que qualifica uma pessoa que age prejudicialmente para uma pessoa, tá bom? Então, toda vez que nós dermos um não, tem que ser uma coisa assim, mais clara, objetiva, direta. Um exemplo disso, que nós podemos citar muito bem, que cabe aqui para todos nós,
Um pai, uma mãe que tem um filho lá que ele é menor de idade. Hoje, pela legislação, parece que você tem uma determinada idade, você vai lá, tira a sua carta de motorista temporária, um negócio assim, tudo bem? Aí o que acontece? Mas o menino, os iluminados, eles dizem, pai, me ensina. Geralmente é o pai, né? Pai é foco de carro. Não, porque eu quero ser meu pai, porque eu vou, né? Meus filhos não quiseram ser bombeiro, estão lá na profissão deles, mas eu digo outros, porque a gente recebe bastante criança lá, não, porque eu crescer, vou ser bombeiro. Aí o pai fala assim, tá bom, filho, vamos lá, e diz sim. Vai lá, ensina o menino, de pega lá, final de semana, não pode. Mesmo de menor, sentado, acompanhado de um pai, não pode, porque ele não tem a carteira de habilitação. Mas o pai, ele cede. E o que vai acontecer mais na frente? Aí os jovens, literalmente, nós falamos que se ser. O que é se ser? Eles se sentem. Nossa, agora eu sou o piloto, agora eu dirijo, agora eu faço. E o que acontece? Aí esse iluminado, que tem o quê? A ideia, não, eu vou só na padaria buscar um pãozinho pro meu pai. E eu vou lá, vou na esquina, vou fazer uma graça para a namorada. Olha o que o sim do pai fez, tudo bem? Olha aqui, imprudência, tá bom? E esse garoto ou essa garota vai lá, pega o carro e bate o carro. Pior, vai lá e machuca alguém. E o que acontece? Quem que vocês acham que vai ser responsabilizado? Os pais, ou quem cuida daquela criança. Então, Emmanuel, ele nos alerta que justamente nesse sentido, o não, ele tem que ser não. Olha, filho, existem escolas, e tem outras coisas mais que nós podíamos ramificar, mas esse é apenas um pequeno exemplo de como dizer não para os filhos. A atualidade, eu adoro trazer atualidades. O WhatsApp, gente, ele é uma ferramenta excepcional de trabalho. A agenda do celular é uma ferramenta excepcional. Mas se não tiver limites, o que vai acontecer? É o que ele vai falar no outro parágrafo aqui para nós mais para frente. É o vício. Isso transforma em transtorno. Então a pessoa ela não consegue se livrar do quê? Daquela sensação de estar ali, não, mas eu posso, eu aconteço, eu falo. Então a pessoa se perde a noção do não que precisa. Opa, peraí. Tudo o quê? Comedidamente. Tudo o quê? De uma maneira que seja o quê? Tranquila. Então, esse não, ele tem que ser veemente. Para o quê? Para salvaguardar essa pessoa. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí o Emmanuel já dá uma claridade para nós. Então, abre as portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam. Mas, pronto, lá vem o mas do Emmanuel. Não ouvides o quê? Ai, gente, adoro essa palavra. Mas não ouvides a educação dos companheiros com a felicidade real. Vocês já ouviram falar não com educação? É um não de forma educativa. Tá lá um professor, aquela menina lá, a maniazinha vai ser professora de matemática. Gente, uma maravilha. Vai lá, eu perguntei para ela assim, lembrei que ela me falou, e aí você gosta da tabuada do 2, do 4, do 6, do 9? Não, eu gosto de subtrair e somar mesmo, mais e menos. Então, bonitinho. 6 anos. Aí você gosta de mais? Eu gosto, essas contas me atraem. Só que o que acontece? Ela vai pegar um aluno ali que nem eu sou péssimo em matemática. Mas aí a gente tem que estudar, tem que se esforçar. E minha mãe falava para mim, estuda a tabuada do 2 hoje. Eu ia lá, tabuada do 2, 2, estudava só a tabuada do 2, tá bom? Caixinha da tabuada, uma vez, uma de cada vez. Que homem é uma cabeça só. Vocês, mulheres, são várias... Ó, tá dando risada lá no YouTube. São várias cabeças ao mesmo tempo. Vocês pesquisam, vocês vão... Nós não, meninas. Então, paciência conosco. Aí o que acontece? Voltando à parte educativa, então nós vamos ter que dar um não com a educação. Mas, Paulo, você não conhece o meu neto. Você não conhece a minha neta. O meu sobrinho. Não aceita um não. Isso é perigoso. Então, vamos supor que se você, como uma vez eu escutei do Divaldo, belíssima interpretação sobre a verdade que o Divaldo falou. A verdade é como se fosse um diamante, uma pedra preciosa. Se eu pegar esse diamante assim, e pegar e
ter que falar a verdade como se fosse o não, tá bom? Então eu pego assim e jogo com tudo na pessoa. O que vai acontecer? Essa pedra vai machucar. Não, mas uma pedra preciosa, ela não machuca. Eu falei, vai. É a mesma, aí diferentemente, olha a forma educativa do não. Você pega lá o não, põe no papel bem bonitinho, agora tem os coraçõezinhos do WhatsApp, né? Vai lá, tira uma foto do Face, coloca assim, não vou poder atender o seu pedido hoje. E manda. Aí já manda uma poesia do Emmanuel. Aí já manda uma palavrinha do Chico. Pronto. Nós amenizamos com a verdade. Não fica agressivo. E tem aquelas pessoas que já são diferentes. E diz assim, por que você me disse não? Olha, mas veja bem. Então senta com a pessoa. Converse, ali olho no olho. Faz que nem criança, senta, fica na mesma altura e explica, olha, isso vai ser prejudicial, isso pode dar algum dano, isso pode... Enfim, N coisas podem acontecer. Aí o Emmanuel, mais uma vez, ele vem clareando e vem elucidando. Tá ficando mais fácil? Fala, não, espero que sim. Então vamos lá. Então cultiva, essa é outra palavra que eu adoro, depois da educação. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, depois da vírgula do Emmanuel, ser leal e sincero em suas atitudes. Tá bom? O que é cordialidade? Agir com cordialidade é ser afetuoso, é ser simpático, é ser uma pessoa agradável. Porém, assim, quando eu tenho que dizer um não, ou tenho que dizer um sim, eu tenho que transformar essa minha vibração naquilo com sinceridade. Porque a outra pessoa, eu ia falar outra professora, a outra professora, ela sente quando o aluno está mentindo. Não é verdade? Ela sente, o aluno vai lá, mas professor, eu não quero. Falei, olha filho, vem cá, senta aqui com a tia, com o tio. Eu já também dei aula na escola de bombeiro e tudo lá é marmanjão. Então eu falei, filho, ó, presta atenção, você errou essa nota. Olha, você faltou essa palavra que concatenava, somava tudo a sua resposta. Nossa, professor, professora, enfim, educador, 9,9 e chora para dar um 10. Para ganhar um 10, tem que receber um não de vez em quando. Entendeu? O que é um não na realidade? O não, na realidade, às vezes, é uma coisa que nós queremos atingir, adoro essa palavra também, a perfectibilidade. Não, professor, a minha nota tem que ser 10. Eu conheci um rapaz que eu estudava na 7ª série, ele tirava 10 em tudo, inclusive de matemática. O menino era um the best of the world of the mathematics. Então ele ia lá, ele tirava 10, todo mundo. Gilberto, o nome dele. Tomara que você esteja escutando essa nossa boa vibração. Vou colocar o nome até dele ali. Um menino era crânio na matemática. E todo mundo lá, Gilberto, me explica isso. Gilberto, ele, claro, então, sabe aquelas pessoas tímidas? Mas quando pegava num papel para fazer uma continha, menina, mas era logaritmo, era raiz quadrada, era não sei o que, era potência. Menino era um sucesso. Maravilha. Aí passou-se o tempo. E a gente ia passar de ano, ia fazer a formatura da 8ª série, aquela coisa boa tal. E aí veio os exames finais. Não sei o que aconteceu, tal. Não sei se ele estava numa fase boa ou ruim da vida dele, coitado. Não era nem por nota. Era por letras. Então era letra A, era MASPA, B, C, D, E e tinha o F, né? Nossa senhora, pronto, revelei minha idade. 45. Aí o que acontece? Um menino, ele tirou A menos. Nossa. Ele era branquinho. Ele pegava a prova assim e falei, meu Deus, agora como bombeiro eu entendo. Esse menino vai ter uma síncope. Ele vai desmaiar. Ele pegou a prova, a orelha começou a ficar vermelha. Naquela época não era espírita. Eu falei, pronto, só pode estar tendo um infarto do miocárdio. E vermelho. Ele começou a ver a prova e não saía, ele ficou uns 10 minutos ali parado, olhando a prova. Aí foi lá, depois de tudo, Gilberto, você está bem? Ele, olha aqui a minha nota. Eu falei, Gilberto, você tirou A. Não, é o menos. Olha o não. Não aceita. A pessoa quer ser perfeita naquilo que faz. Gente, só esse aqui foi perfeito.
Aceita um não de vez em quando. Um A menos, um B menos, não vai fazer nós, pequenos ou maiores pessoas nesse planeta. Então, aceite a dificuldade com dignidade. Pronto, ó, chegou aqui. Eles vão soprando, viu, gente? Devedor é fogo. Aceite, de novo, aceite com dignidade ou não. Não retruca. E às vezes as meninas são assim, e os meninos também. Mãe, hoje eu quero... Ai, bicicleta é maravilha. Agora temos as ciclovias. Mãe, vamos andar de bicicleta hoje? Ah, não, filha, hoje eu não quero. Às vezes a mãe não quer. Ô pai, vamos lá, tal, passei, limpei a bicicleta, tal, hoje vamos andar. O pai fala assim, olha, filho, hoje não vai dar. Então faça você as coisas sozinho. Já tem responsabilidade, já entende ou não? Então caminha sozinho. Fala 3 vezes. Filho, não. Mas pai, mas tá bom, tem filho, hoje eu não quero. Respeite o não das pessoas. Isso é importante. Porque de repente ela não está afim mesmo de sair. Aí pode ser ao contrário, um dia. Filho, vamos sair. Ô pai, hoje não estou, hoje eu quero ficar de boa, assistir Domingão do Fação, vai Corinthians antes do jogo que hoje vai ganhar. Quer assistir o jogo. É. Ou São Paulo, Parmeira ganhou, ó, o pessoal do Gol gostou. Entendeu, gente? Então é assim. Aí o Emmanuel vai... Ai, aliviando. Vamos ver se a gente consegue falar alguns sim certos e alguns não certos. Então vamos lá. Cultiva a delicadeza, nós falamos. O sim, ele põe um aspas. O sim, ele pode ser o quê? Muito agradável. Em todas as situações. Todavia, Emmanuel de novo. O não, em determinados setores da vida humana, frisem aí, é mais construtivo. Vamos levar lá do menino que pegou o carro e saiu sem a ordem do pai? O não é construtivo. Claro, porque ele está prevendo, ele está evitando que um mal aconteça. Então tem que ser um não na hora certa. Não é um não com arrogância, não, porque assim, aí não qualifica o quê? Aquilo que nós falamos mais em cima, que o Emmanuel falou, de forma educativa. Tá legal? Então, olha só. Então, muita vez é preciso contrariar, tá bom? Antes disso, essa frase aqui é importante também. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo. Aí vem, entre as vírgulas, e por vezes a própria vida. Olha só o alerta novamente do Emmanuel. Então, quando aí nós pegamos assim, nós temos vários relatos. Ou você é espírita ou você não é espírita, isso não importa. Intuição, inspiração, tudo nós temos. Sabe aquela coisa quando nós vamos sair de casa, aí a mãe, o pai, um amigo, ou manda hoje tal WhatsApp e fala assim, hoje eu vou em tal lugar. Você tem certeza que você vai para lá hoje? Ah, mas por quê? Vem aquela coisa, você fala assim, olha, não vai hoje. Ah, mas por quê? Não sei, alguma coisa está me falando, meu coração está pedindo que você não vai hoje. Não, porque o compromisso... Aí a pessoa insiste. Aí atrasa, o ônibus passa, pneu do carro fura, o avião perde e acontece N situações. Nossa, você não sabe o que me aconteceu. Aquele não seu foi o quê? Providencial. Você me evitou um acidente, você evitou uma queda... Qual que é a falta, uma das coisas muito, muito ruins nossas hoje em dia, estava subindo, aconteceu, eu gosto de ver os detalhezinhos do nosso cotidiano. Chove, qualquer coisinha que cai na rua pode virar sabão e escorregar. O menino estava descendo, um senhor jovem descendo, e tinha um plastiquinho assim na rua, um papelzinho branco. E eu subindo a rua aqui, a nossa rua assim, a Leôncio de Magalhães, obrigado, e um plastiquinho. E aí o que aconteceu? Ele pisou, gente, quase que ele caiu no chão. Falei, pronto, vou ter que parar, atender o moço para depois fazer a palestra e atrasar. Falei, meu Deus, o que acontece? Se o sim fosse daquela pessoa do plástico, falei assim, não, olha só, eu não posso deixar esse plástico no chão. A lixeira tá ali pertinho, vou lá e pronto. Fiz um sim educativo. Qual que é o não? O não da malcriação. Ah, não, o varredor vem, vai, papelzinho, vai lá, joga pela janela. Vai. Não pode, gente. Então tem que ser o sim educativo e o não preventivo. Tá bom? Aí ficou legal. Mas olha só. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem quê? Incenso bajulatório.
e não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes nós queremos agradar com sim. Ai, mãe, deixa eu ir naquela festa. Ô, pai, deixa eu ir. Ô, vô, ô, vó, deixa eu sair, não sei o que lá. Não. Menino, mas eu já disse não. Não. Aí a pessoa se irrita, já descabela, já... Então não adianta ser assim. Então tem que ser o quê? Hoje, sabe o que acontece? Hoje não vai poder você sair. Olha, tá chovendo, tá perigoso. Você vai pegar a moto, você vai para tal lugar, é só olhar. Gente, a gente tem internet hoje. Põe lá, tem um outro aplicativo que vê o trânsito e fala assim, nossa, então quer dizer que nesse lugar tá cheio. Essa semana aí aconteceu o quê? O pessoal colocou vários pneus nas avenidas, foi isso? Queimou com protesto. Que isso, gente? Então, se alguém está falando não, raciocina e perceba o que está sendo dito para nós. Porque às vezes não é nem a pessoa que está dizendo. Vem o quê? A inspiração do plano espiritual. Do teu mentor, do seu anjo de guarda, para quê? Para evitar uma situação desagradável. Tá bom? Então, muitas vezes é preciso contrariar. Obrigado. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Tá legal? Então, hoje é importante reconhecer, porém, que a negativa salutar, gente, ela jamais perturba. A não ser que a pessoa seja muito orgulhosa, arrogante, e insiste. Não, mas olha só, criança quando chega, passa da adolescência e vai nos 18 anos, ou chega no 21, ou até mesmo em outras idades, eles pensam, gente, eu era assim. Nossa, agora eu fiz 18 anos, vou ter a chave de casa, vou poder sair a hora que eu voltar. Não é assim. Mãe, quando fala, gente, é conexão direta. Não tem pra ninguém, Belo. Você pode falar o que for. Aí cruza o braço, faz bico. Nossa, mas a senhora tinha que abrir a boca. Olha aí a chuva que deu. Leva o guarda-chuva. Isso. Tá um sol assim, um céu de brigadeiro. Aí a avó, o vô, chega e fala, filha, é sempre bom levar o guarda-chuva. Ele não tinha nem WhatsApp na época, nem o Google Maps naquela época. Google Tempo, sei lá. Ele fala assim, filho, olha o vento longitudinal, a 360 graus, o sol, aquele passa andorinha que pousou. É incrível! Eles sabem das coisas. Esse é o não salutar. Aí quando você sai, você chega em casa, tudo estrupiado da chuva. Tomou uma chuva, caiu raio, não sei o que lá, tal. E aí tá lá o vô, a avó, fazendo um cafezinho, um bolinho. Aí serve lá o chazinho. Ei, molhei tudo, meu cabelo, fiz chapinha, toda quebrantada aqui. Meu paletó novo que eu comprei da Louis Vuitton, sei lá se existe essa marca, né? Da Bruno Minelli, da Chevalier. Nossa, Então, esse é o não salutar. Ouve os mais velhos. Eu não digo mais velhos de cabelo branco. Não só apenas esses, de experiência de vida. Por que o Emmanuel escreveu essa lição? Há 66 anos ela é atual. Porque o Emmanuel, ele é vivido espiritualmente. Gente, um homem que voltou com todas aquelas pendências reencarnatórias, voltou o mentor do Chico Xavier, e ainda quando desencarnou não pôde ver nem a Lívia, porque a Lívia estava acima dele ainda. Olha quanto o Emmanuel tinha que aprender a falar assim, não. Gente, isso aqui é para nós. Belíssima lição. Tia Sandra me dá umas lições assim, maravilhosas. Então, olha lá. Então, o que dilacera é o tom contundente no qual é vazada esse não. Aí tem os namorados. Mãe para aprovar namorado e namorado. Bem? Aí aparece o namorado lá do menino. Aí o pai, eu não gostei desse rapaz, hein? Meu santo não bateu com ele. Aí a mãe fala, não, mas olha, ele é um bom rapaz, ele trabalha, ele estuda. Eu não sei, meu santo não bateu com ele. Então não precisa agir dessa forma áspera. Fala assim, meu amor, é o seguinte, alguma coisa me diz, deixa o tempo mostrar como aquela pessoa vai se identificar para o seu filho, para sua filha. E futuramente vai te dar netos e netas, etc e tal. Então, entenda que aquele não, ele tem que ser de uma forma o quê? Mais branda.
Senão você o quê? Você perde, nós, aliás, perdemos oportunidades belíssimas da vida, tá bom? Aí, para finalizar, nosso tempo já nos deu aí, se tiver perguntinha, o pessoal também pode fazer. Ele diz o seguinte: as maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais do que palavras. Gente, olha, acho que as mães do plano espiritual devem estar aqui em massa hoje. Então, quando mãe, às vezes não diz nada, e olha, faz aquele olhar, né? Pega assim, nossa, eu lembro muito da minha mãe nesse momento. Então, mãe, olha, mãe, eu vou casar com tal pessoa. Ela, entendi, filho. Aí depois, mãe, olha, eu já preparei o casamento. Entendi, filho. Então, a fisionomia é um não. Se eu tivesse escolhido o não naquela época, eu estaria bem hoje. Mas acontece que é o quê? É a arrogância, é a petulância. Foi o que o Emmanuel falou aqui. A leviandade e a insensatez não quis entender o conselho sábio. E pode ser tio, tia, vovó, tá bom? E aí o Emmanuel, ele classifica, ele volta sempre lá na epígrafe, no início da lição, diz assim: seja o nosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser fel ou ser mel. Basta lá lembrarmos que Jesus é o Mestre e Senhor, não só pelo que faz, não só pelo que fez, eu cumprimento, mas também pelo que deixa de fazer. Pesquisem essa lição, estudem, aprimorem-se nesse sim, sim e não, não, e sejamos felizes. Boa tarde, muita paz a todos. Bom, gente, agora chegou o momento de todo mundo poder participar, né? Fazer alguma pergunta, uma colocação. Olha lá, a Sandra vai abrir os trabalhos, vamos lá? Boa, Sandrinha. Vai, querida, imagina. Oi, Paulo, boa Oi, tarde. querida, boa tarde, Sandra. Você falando, e eu lembrei de uma pesquisa que eu li muito tempo atrás, uma pesquisa feita por uma universidade americana, a respeito de crianças que foram frustradas e outras que foram atendidas em todas as suas necessidades ou pedidos, enfim. E, mais tarde, eles viram que as crianças que foram mais frustradas foram aquelas que mais se deram bem na vida, né? E eu, num curso de formação, fiquei muito encantada com essa questão de limites, né? Porque quando você dá limites, lá atrás, né, para as crianças, elas vão trabalhando com a frustração. E esse planeta, ele diz muito não para a gente, né? Não, esse emprego não é seu. Não, eu não quero ficar com você, nós vamos nos separar. Não, seu filho não vai fazer aquilo que você quer que seguir, aquela carreira, enfim. Então, quem sabe trabalhar com a frustração, né, muito melhor, não se decepciona tanto, porque esse planeta é disso mesmo, né? Então, assim, é muito interessante que os pais entendam que limite é saudável, né? Não é que você vai falar não, né? Como você falou, tem sim, tem hora certa do sim, e tem hora certa do não. Então, importantíssima essa questão de limites. Paulo, muito obrigada. Eu adorei. Imagina, eu que agradeço também a sua explanação, foi muito interessante. E eu lembrei outra coisa, assim, o não, ele soa como uma coisa chata. Não é assim que às vezes quando nós pensamos, não, ai que chato. Não é assim que nós fazemos? Eu falo isso pela minha... Por exemplo, hoje, eu não tinha que estar lá hoje fazendo o TAF, que é o teste de aptidão física, na minha folga, depois vim correndo, almoçar correndo, vim em casa, eu falei assim, eu disse o sim, que bom que eu posso fazer meu teste, que bom que eu... Então, diga assim para as coisas legais e não, às vezes, para coisas legais. E aí a gente vai levando uma vez. É o que você falou, foi forma educativa. Então, eles aprenderam com o não, se reforçaram com o sim da vitória. É o que nós temos que fazer. Gente, olha, começou a falar nisso. Tem mais alguém que quer perguntar? Alguém mais gostaria? Ah lá, Cris. Fala, querida.
Não, é porque isso que a Sandra Fala o tava seu falando- nome, Florzinha. É Cristina. Cristina. O que a Sandra falou agora, porque assim, você percebe, inclusive, os adultos que nunca receberam não. Aquele tipo de pessoa que começa a brigar por qualquer coisa que você, dentro de uma situação, está dentro de regras e normas, às vezes, né, de um local, de uma empresa, enfim, e ele recebe um não e ele fica indignado, né, ele fecha o rosto, ele briga com você, ou então você percebe assim, tem gente que faz até bico, né, parece coisa de criança mesmo, porque a pessoa fica... Marrento. né, então, quer dizer, você começa a perceber que são aquelas pessoas que, quando eram pequenas, não tiveram essa possibilidade vinda, né, de quem estava criando, né, de saber que o mundo falaria não, né, em várias situações, né? Tem até uma música que fala isso, não é isso? Uma música, eu não lembro agora quem que é a cantora. Obrigado, viu, Cris? Mas é importante. Lembrei da música do Lulu Santos. Quando eu era pequeno, eu achava a vida chata, pois o mundo lá fora, num segundo, te devora, de te feito, mas eu não dei o braço a torcer. Não escutou os conselhos de casa. Então, isso é bacana. Nossa, Cris, vocês combinaram, Sandra e Cris? Tá. Mais alguém, gente? Não? Pode perguntar, gente. Pergunta. Pronto. Se eu não souber, eu peço orientação ao plano espiritual. Pode perguntar. Essa é a hora. Não vá com dúvida para casa. Mentalmente eu não consigo. Eu ainda sou um espírito muito pequeno. Então, tá Mais alguém? bom. E não tem Maravilha. na internet também. Olha, Só os tenho a Googles. agradecer Imagina, eu que agradeço. a oportunidade. Tá bom, queridos. Obrigado. Boa Obrigada, tarde. viu, Paulo? Deixa eu pegar minha aguinha que tá fluindo. Bom, gente, então, depois de ter recebido, né, tanto esclarecimento a respeito do sim e do não, vamos agora abrir os nossos corações para poder dizer um sim bem forte para as vibrações de amor que nós vamos fazer agora, em especial para o nosso país, que está passando por um momento difícil, que todos esses governantes, né, essas pessoas que detêm o poder nas mãos, tenham bastante discernimento, possam ter muita cautela, para que eles não prejudiquem não só a nação, né, que acaba sendo submetida a várias coisas que eles podem mudar, né, fazer alguma coisa a respeito e nunca fazem, mas que eles não tragam para si mais débitos, né, do que já possuem. Então, que todos possam ter bastante discernimento, bastante calma, que essas vibrações de amor cheguem até lá. Vamos vibrar também por aqueles irmãos nossos que estejam passando por dificuldades na área da saúde, que eles possam receber amparo, proteção e consigam ficar curados, libertos dessa enfermidade, que tudo possa dar certo. Vamos vibrar por aqueles irmãos nossos que estejam passando por dificuldades, quer seja na área emocional, na área financeira, com uma falta de emprego, algo do gênero. Que essas pessoas sejam amparadas, protegidas e abençoadas. Vamos vibrar pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Que todos recebam amparo e proteção. E sendo assim, nós vamos agradecendo a oportunidade bendita de estar aqui, procurar fazer aquilo que eu disse no início, né, sairmos daqui melhores do que chegamos, colocando em prática, se não tudo, boa parte daquilo que nós buscamos como aprendizado nessa casa de amor. Agradecemos a equipe espiritual aqui presente, que desde muito antes, né, estava aqui preparando o ambiente para nos receber, com todo esse amor, com todo esse carinho.
Agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês aqui, encarnados e desencarnados, dos amigos da internet, e nos dispomos a estar aqui na próxima quarta-feira, com a permissão de Jesus. Que assim seja, Deus Pai. Agora nós vamos passar para outra.